Olá, sejam todos bem-vindos para mais um programa, O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Hoje, como vocês estão percebendo, estamos numa situação diferente por problemas técnicos. Nós estamos gravando, eu aqui de casa, o Alcir lá da Comunhão, mas não vai ser por isso que a gente vai deixar de levar o programa até vocês. Como sempre, vamos rodar a nossa vinheta e depois dela eu convido o Alcir Almeida para o nosso bate-papo de hoje. Até já. Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Alcir Almeida, seja bem-vindo, meu amigo. Hoje estamos juntos e separados. Separados e juntos, com certeza. É aquela história, eu estou aqui na comunhão, mas o Ricardo, como vocês podem ver, está ali tomando uma brisa amiga, né? Ao fundo tem a sua viola enluarada, para mostrar que quem estuda Livro dos Espíritos também gosta da boa música, também vai brincar com o seu violão. Abração para todos vocês. Um abraço para você também, meu amigo. O problema, Almeida, é que esse violão deve ter algum problema, rapaz. Por mais que eu tente, ele não conseguiu aprender a tocar ainda, cara. Parecendo eu. Eu também tenho esse problema com os violões. Eles não aprendem. Pois é. Mas vamos lá, Almeida. Vamos lá. Dando continuidade, Alcir, nós paramos no último programa na questão 947, foi o programa 381. Hoje vamos para o programa 382, a partir da questão 948. Ainda está tratando do tema desgosto da vida e suicídio. E essa questão, o Kardec trata diretamente do suicídio, quando ele faz a seguinte questão, Almeida: o suicídio que tem por objetivo escapar à vergonha de uma ação má é tão repreensível como o que é causado pelo desespero? Ou seja, tem aquelas pessoas que cometem suicídio porque se desesperam por alguma questão. E tem aquelas pessoas que cometem o suicídio porque não aguentam, não suportam a vergonha de assumir uma ação, uma decisão má que tenha tomado. E aí o Kardec pergunta: é tão repreensível um quanto o outro? Essa questão é interessante, porque ela vai abordar... Porque ninguém, do nada, realiza esse ato de desespero, né? Sempre há na psique de quem realiza o ato uma justificativa. Uma grande vergonha, alguém que trabalha, por exemplo, num grande banco, manuseando grandes valores, aí ele faz um desfalque, né? Aí ele é descoberto no desespero, ai, que vergonha, que coisa horrorosa, e comete o suicídio. Ou alguém, outra situação qualquer, que um grande escândalo social acontece envolvendo aquela pessoa. Com certeza o Espírito da Verdade vai colocar isso, porque a pergunta é: escapar à vergonha de uma má ação. O suicídio não vai cobrir o erro. Pelo contrário, o escândalo será amplificado. Olha lá, aquele lá, aquela lá, porque fez isso, isso e isso, realizou o ato, né? Ou seja, só vai ter mais fofoca, só vai aumentar a vergonha da família que fica tendo que enfrentar a questão vergonhosa original e o escândalo social de alguém que realiza o suicídio. Ao invés de tornar as coisas mais simples, ele só está se tornando mais confusas e aumentando a carga dolorosa. Seja para si, ao chegar do outro lado, e descobrir que do outro lado também vai passar vergonha e o ato continua, seja para a família que fica, que também terá que enfrentar um sofrimento maior ainda.
Ou seja, no fundo, ele tinha uma vergonha e agora vai ter duas. Com certeza. Só está Né? aumentando a dor, só está aumentando a vergonha. Ou seja, o suicídio, ele nunca será solução para nada, né, Almeida? Não, não é solução para nada. Só se você acha que você não tem problema. Se você não tem problema e quer problema, é a única forma. Vai Porque só arrumar aumenta. problema. Vai arrumar problema. E é mais ou menos isso, Almeida, que os espíritos disseram para o Kardec, quando na resposta consta o seguinte: o suicídio não apaga a falta. Ao contrário, haverá duas faltas em vez de uma. Quando se teve a coragem de fazer o mal, é preciso ter a coragem de suportar suas consequências. Deus julga e, segundo a causa, pode, algumas vezes, diminuir seus rigores. Então, eu estou entendendo que, pela escolha do suicídio, essa atenuação que poderia vir da primeira falta acaba meio que suprimida em função da causa maior ainda, que é o ato do suicídio, né, Almeida? Olha, tudo depende do contexto social, do contexto familiar, depende de outras variáveis, mas certamente o problema vai ter um maior do que o outro, mas serão dois. É verdade. E dois é sempre maior que um. Dois é sempre maior que um. Vamos então para a questão seguinte, 949. O suicídio é excusável quando tem por objetivo impedir a vergonha de recair sobre os filhos ou sobre a família? Agora mudou um pouco de figura, né, Almeida? Antes ele queria, pelo suicídio, ele fugir das consequências, fugir da vergonha. Mas agora o Kardec está sugerindo que o indivíduo cometa o suicídio para evitar a família daquela vergonha. Mas eu acho que cai na mesma história, não cai, Almeida? Olha, concordo com você. É aquela questão, em alguns contextos, e você tem mais conhecimento do que eu nessa parte, mas em alguns contextos sociais específicos, alguém pode até querer pensar: mas ele teve a coragem de se autopunir. Alguém pode criar esse contexto dentro da própria cabeça. Mas é algo muito frágil, né? É muito frágil, porque em que pese você ter algumas sociedades que realmente, por exemplo, o seppuku, né, o harakiri, o suicídio ritualístico que existe lá na sociedade, o pior é que ainda existe, né? Existe. Ainda existe até hoje essa ideia de que diante de uma grande vergonha você tem que se matar, que o seu sangue vai lavar a vergonha do que você realizou. A Existe honra, né? ainda a honra, vai lavar a honra com sangue. Mas quando a gente está num contexto em que a gente percebe que existe outra vida, quando a gente coloca na equação a percepção de que a vida vem de Deus e só Ele, o Pai Eterno, pode dizer quando o termo da vida de alguém é chegado, é uma revolta diante do Criador, quando a gente percebe a vida dessa forma. Então, de fato, é uma ilusão, é mais uma decepção que aquela alma vai enfrentar, né? A gente compreende, existe, de certa forma, um atenuante, porque aquele que realiza o ato está tentando, como um último ato de coragem, como um último ato de honra, como um último ato de dignidade, ele se mata, tentando lavar com o sangue a vergonha, a vida, a vergonha vivida. Mas isso é também uma ilusão. É interessante, Almeida. Claro que nem de longe a gente está aqui para julgar ninguém. Não, de jeito nenhum. Não nos entendam mal. Nós estamos aqui tentando criar um entendimento em cima daquilo que a doutrina nos traz, em cima do que a filosofia espírita nos traz.
E nós precisamos considerar alguns poréns para a gente meio que construir uma ideia. Quando a gente diz que alguém teve coragem de fazer aquilo, ou na própria cultura nipônica, japonesa, né, em que comete-se o harakiri, que é o suicídio para lavar a honra, eu fico me perguntando, é para lavar a honra ou para lavar o nosso orgulho de ter se metido numa enrascada diante da sociedade? Eu acredito que quem chega a esse ato último realmente acredita que é um ato de coragem, que é um ato de honra. Mas as raízes dessa percepção estão fundadas na vaidade, num orgulho de casta, né? Um orgulho de raça, um orgulho... Não, mas eu sou um nobre, o comportamento do nobre não aceita isso, então eu tenho que seguir essa regra de conduta. A gente compreende, né? A gente compreende que alguém educado nesse meio, né, conformado os seus valores éticos por essa educação, a pessoa, e como tal, isso vai ser levado em conta pela providência divina, né? Mas, última instância, é uma decepção que ele vai encarar. Nessa encarnação, considerando o seu contexto cultural, pode até justificar. Mas quando chegar do outro lado, ele será esclarecido de que aquilo, de fato, não foi a melhor opção, né, amigo? Mas, acima de tudo, como já disse Pedro, o amor cobre a multidão dos pecados. A nossa sorte é que nós somos muito mais tratados com misericórdia do que com justiça. A justiça é essa, o suicídio está errado. Agora, como Deus nos ama muito e é extremamente misericordioso, ele leva em conta todas essas atenuantes. Certamente. E a sua fala agora, mais uma vez, já repetimos várias vezes essa fala do Cristo, e vou repetir mais uma vez agora, quando ele pede ao Pai que perdoe seus algozes, porque eles não sabem o que fazem. Somos crianças espirituais ainda ignorantes das leis naturais. Não, e essa frase, ela tem tanto de sabedoria, porque se Jesus, que é apenas filho de Deus, não se ofende com as coisas e não precisa perdoar, porque ele sabe que nós somos crianças, mais ainda o Pai Divino, mas muito mais do Pai Divino. Agora, Cristo sabe disso, muito melhor do que você e eu. Então, por que ele falou? Ele falou justamente para dar uma lembrança, né? Olha, não se preocupem, não levem na consciência de vocês essa besteira que vocês estão fazendo, porque o Pai sabe que vocês não têm a menor noção. Né? É uma lição pedagógica, mas a gente tem que perceber as camadas da sabedoria que existem nela. E nas entrelinhas também está dizendo, né, Almeida? Dia virá em que vocês se livrarão dessa ignorância, perceberão o mal cometido e não mais o farão. Com certeza. Vamos à resposta? Como é o suicídio? Sim, exatamente. E como é o suicídio? Vale para todas as nossas besteiras que fazemos. Com certeza. E a resposta diz o seguinte, Almeida: aquele que age assim não faz bem, mas ele crê que faz o bem. Sim. E Deus lhe tem em conta, porque é uma expiação que ele próprio se impôs. Ele atenua sua falta pela intenção, mas com isso não deixa de cometer uma falta. De resto, aboli os abusos de vossa sociedade e vossos preconceitos, e não tereis mais desses suicídios. Ou interessante, seja, né? Esse verbo abolir é um imperativo, não é um passado do verbo abolir. Olha, é para vocês... Gente, deem um jeito, vamos parar com isso, abolir. Exatamente. É complicado, às vezes, o português. Né? Vamos parar com esse abolir.
Vocês devem abolir os abusos, devem abolir os preconceitos. Tem que parar, temos que aperfeiçoar o nosso processo educativo, inclusive. Vamos formar cidadãos que não acreditem nessas besteiras. Quando isso acontecer, estaremos livres desse tipo de coisas, né, Alcir? Sim, com certeza. E aqui tem um comentário do Kardec, né, Alcir? Sim, sim. Vamos lá, o Kardec disse assim: aquele que tira a própria vida para fugir à vergonha de uma ação má, prova que se prende mais à estima dos homens que à lei de Deus, porque ele vai entrar na vida espiritual carregado de suas iniquidades e se tira os meios de as reparar durante a vida. Frequentemente, Deus é menos inexorável que os homens, perdoa o arrependimento sincero e nos considera a reparação. O suicídio não repara nada. Eu só queria destacar essa expressão final, né? Suicídio não conserta nada. Ah, mas eu estou cheio de dívida, eu não estou conseguindo pagar meus boletos, eu estou no desespero, cansei. Não vai resolver o problema. A raiz do seu desequilíbrio financeiro continua em você. Você vai encarnar e vai ter que voltar a enfrentar a situação semelhante àquela piorada, né? Ah, não, minha mulher me traiu, meu marido me traiu, as pessoas que eu amo me traem. Poxa, essa necessidade, esse desequilíbrio emocional das suas relações na vida não serão resolvidos com o ato de fuga, né? Voltaremos à carne e enfrentaremos situação semelhante num quadro piorado. E isso vale para qualquer das causas que motivem um possível suicídio. E você está considerando, Almeida, as consequências para um retorno reencarnatório, mas antes mesmo do retorno, já vamos sofrer as consequências do ato no primeiro segundo após a consciência do desencarne. Ainda no mundo espiritual, nós vamos sofrer as consequências, o arrependimento, a dor de perceber que não resolveu o problema, que arrumou ainda outros maiores. É interessante que quando a gente vai estudar um pouquinho mais da fisiologia da alma, né, nessa relação que existe entre perispírito e corpo, quem realiza o ato chega do outro lado com as suas ligações energéticas ainda muito vitalizadas. O que significa isso? A maneira como que aquele sujeito realizou o ato, a dor, o sofrimento, o desespero, a ansiedade, estarão amplificados na sua percepção. E isso é desesperador a gente imaginar, né? Então, oremos muito por aquele irmão, por aquela irmã que realiza esse ato, né? A gente compreende, a doutrina compreende que não são pessoas criminosas, não é nada disso. São pessoas que são vítimas dos seus próprios, da sua própria incapacidade de elaborar seus problemas da melhor forma. Problemas, no mundo de expiação e provas, todos nós os temos. Boleto para pagar, para usar uma expressão lá dos anos 40, papagaio, todo mundo tem um. Todos nós temos nossas contas, todos nós temos que aprender a viver e se equilibrar dentro do orçamento que é dado a cada um de nós. Por exemplo, nós temos problemas emocionais, todos nós. Nós temos problema com a esposa, com o marido, com o pai, com o filho, com a mãe, com a filha, com a nora, com o sogro, com a sogra. Faz parte da nossa existência, faz parte da nossa realidade atual. A gente precisa perceber isso com muita clareza e aprender a convivendo com esse problema, contornando, diminuindo, consertando em nós o que é necessário,
aprendendo a receber o outro da maneira como é possível, a gente precisa. É o nosso estágio atual. Fugir não é uma opção inteligente. E nós já falamos, nós apenas não, a doutrina já fala tanto, né, Almeida, que nós estamos no mundo de provas. Tudo isso que você citou são provas. Então, quando nós optamos pelo suicídio, é similar àquele aluno que está na sala de aula, olha para a prova, não sabe fazer a prova e desiste da escola, desiste de fazer o curso, desiste de continuar estudando. Ou seja, não resolve. Pior. Um pouquinho pior porque a matrícula é obrigatória. Você não pode continuar sem fazer o curso. No caso nosso, no caso da reencarnação, você vai voltar para a mesma escola e talvez até numa série anterior, para ter que recomeçar tudo de novo, né, Almeida? É aquela história, o livro que era difícil de entender, você vai receber uma cópia mais difícil de ler, né? Você tinha caneta, você tinha papel, agora você vai ter que pegar aquele livro emprestado com mais 2 ou 3. De repente, estava difícil de ler o livro, você vai voltar ainda com a míope, só vai dificultar. E ainda numa sala de aula onde o professor pode ser mais rígido. E mal iluminada. É por aí. Eu acho que comporta mais uma questão, né, Almeida? Comporta, sim. Vamos lá, questão 950. Que pensar daquele que tira a própria vida na esperança de alcançar mais cedo uma vida melhor? Olha aí, ainda tem essa questão, né? Já demos spoiler. Já demos sim. Mas o Kardec, ele foi num crescendo, né? Começando com os problemas imediatos até no suicídio, pensando que vai encontrar coisa melhor do outro lado. Mas comenta, Almeida. É aquela história, né? Gente, acabamos de brincar um pouquinho, porque o tema é pesado, mas, não, tá difícil. Olha, eu estou tendo que resolver esses problemas, ainda estou com artrose, né? Estou com dor no joelho, eu estou com diabetes, eu estou com pressão alta. Cara, segura as pontas e agradeça, porque com certeza é o melhor que a providência divina te podia dar. Se você ficar numa de revolta, não, eu volto na próxima com o corpo novinho, não vai ter artrose. Aí você volta com o pé já torto, né? Não, olha, eu não tenho mais problema de diabetes. Cara, tu vai nascer diabético. Já nasce. Não, mas não tenho problema de pressão alta. Rapaz, tu vai voltar com o coração falhando. Só piora. E vai ter que vai ter que enfrentar a mesma tarefa com o corpo mais danificado. Um instrumento mais incompleto. Menos aperfeiçoado. E eles começam a resposta, Almeida, dizendo assim: outra loucura, que ele faça o bem e estará mais seguro de alcançá-la, ou seja, de alcançar essa vida melhor. Porque retarda a sua entrada no mundo melhor. Ou seja, o suicídio retarda a sua entrada no mundo melhor. E ele mesmo pedirá para vir terminar essa vida que cortou por uma falsa ideia. Uma falta, qualquer que seja, não abre jamais o santuário dos eleitos. Não é cometendo um erro que você vai conseguir acertar. E nisso, a lei divina, ela é muito cartesiana, né? Um mau ato não traz um resultado positivo. Não existe. Né? É verdade. O que vem, a gente tem que fazer a nossa melhor forma, realizar os nossos maiores esforços para fazer o maior bem o mais rápido possível. Senão, é repetir a experiência. E como você já disse tantas vezes, repetir de forma possivelmente ainda mais dolorosa, ainda mais difícil. Meu amigo,
o nosso tempo está se esgotando. Eu acho que vamos deixar a próxima questão para o próximo programa, porque além da resposta, ela ainda tem um comentário do Kardec. Vamos deixar para a próxima, para a gente ter tempo de comentar melhor essas questões. Meu amigo, muito obrigado pelo bate-papo de hoje, mais uma vez. A gente se vê no próximo programa. É isso aí, Ricardo. Mais uma vez, obrigado por estar aqui e partilhar com vocês esse livro maravilhoso que nos traz tanto conhecimento. Um abraço para vocês que nos assistem aí pelas mídias sociais da Comunhão Espírita. Se gostou, deixe o joinha. Se não gostou, diga que não gostou, diga o que é que pode ser melhorado para que a gente possa conversar sobre esse livro, que é tão sensacional, para que a gente aprenda mais. Um forte abraço. Até o próximo programa. A gente se vê na próxima semana. Até lá.